Alô você, estamos chegando com mais um programa, Hora da Comunidade, e hoje temos aqui a presença do nosso amigo, e eu posso dizer amigo porque conheci o pai dele, conheci ele desde pequeno. Não é que eu sou tão velho não, viu gente? Mas o tempo passa e é vereador hoje por Vila Velha, nosso amigo Joel Rangel, e como a gente segue essa linha comunitária e como é um vereador que tem bastantes trabalhos junto à sociedade civil e também junto às comunidades da cidade de Vila Velha, onde tem feito um trabalho aí exemplar. Inclusive eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns, e é uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre pensa no ser humano em primeiro lugar, e também é um lutador, né, para que a sociedade tenha uma condição de vida melhor, para que a cidade proporcione isso através das leis, né, que amparam a nós cidadãos. Eu estou aqui com o nosso vereador Joel Rangel, e não é o primeiro mandato, mas essa parte eu não vou contar a história dele, porque ele mesmo vai contar. E, Rangel, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Instituto Integração. A Rádio Instituto Integração, ela é um projeto social da instituição Instituto de Ação Comunitária e Integração, que é uma OCIP, reconhecida pelo governo federal, tem essa certificação, e nós usamos a rádio para poder ajudar, né, através de propagandas, que esses parceiros ajudem a nós a mantermos os projetos do Instituto de Integração. Mas não estamos aqui para falar do Instituto, vamos falar um pouquinho da vossa pessoa. Seja bem-vindo, e a toda a equipe que te acompanha. É um prazer recebê-lo aqui, e com você, a sua saudação. Obrigado, Altair, obrigado pelo convite de estar aqui, participar com você desse bate-papo, trocar experiência, informação e conhecer um pouco também do trabalho da rádio, que tem uma participação importante na vida da comunidade, com aquilo que vocês produzem aqui de informação, de entretenimento, mas sobre alguns nortes, alguns princípios. Eu tenho alguns que me orientam. Primeiro, a de ser um vereador da cidade, porque quando eu voto o orçamento para a educação, eu estou pensando em cada bairro. Quando eu voto o orçamento da saúde, eu penso em cada região. Quando eu voto o orçamento das obras, eu vejo o plano de obra que o município faz em cada uma das nossas regiões, de acordo com as suas necessidades. Você falou bem, cada região do município tem a sua especificidade, tem a sua necessidade. Às vezes, uma comunidade um pouco mais no alto, no morro, tem uma necessidade diferente daquele que está perto de um rio ou está perto de um canal. Quer dizer, são situações muito diferentes. Umas são mais planas, outra cortada por uma rodovia, né, importante. Então, assim, a visão do vereador primeiro tem que ser ampla, da cidade toda, tem que conhecer a realidade e representar todo mundo. Mas eu sempre inicio o mandato que o povo e Deus me concede com a ideia do recomeço. Nunca é continuidade, mas é um recomeço. De você voltar a analisar aquilo que foi bom, aquilo que não foi bom e você melhorar. Eu acho que essa visão ela é importante, porque senão você dá ao mandato uma dinâmica de continuismo. E não pode ser assim. A dinâmica tem que ser a do recomeço, a de você voltar e começar dali um novo momento antenado com a cidade, com o município, com as questões, com aquilo que o mundo exige de nós e que nós precisamos estar preparados para enfrentar enquanto desafio. Rangel, nós tivemos um problema, nós temos, né? A cidade, e eu sei que você fez parte da CPI, da EDP. Muitas pessoas hoje se perguntam como é que ficou, o que gerou. Lógico que a gente fica vendido porque não sabemos exatamente o que foi tratado, né? Quais foram as decisões do município, se houve Ministério Público no meio, que foi demandado dessa CPI, para que você possa estar passando aí para quem está nos ouvindo.
quem está curioso com esse assunto, porque eu ouço muitas críticas em relação, não a você, mas a alguns outros elementos que as pessoas usam até para denegrir, porque não sabem o resultado dessa CPI. Então, eu não sei se houve falha na divulgação, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o andamento dessa CPI, o que de positivo gerou essa CPI. Eu acho que é uma boa oportunidade para falar um pouquinho do trabalho da comissão parlamentar, que buscou apurar as irregularidades da EDP e do serviço que a EDP presta na cidade de Vila Velha em relação ao fornecimento de energia, mas principalmente da quantidade excessiva de fios nos postes da cidade. A CPI ela ainda não concluiu seu trabalho, ela está andando. Nós fizemos muitas oitivas, ouvimos muitas pessoas, fizemos inúmeras visitas em loco, recebemos muitas denúncias, reclamações, pessoas que passaram por situações de acidentes no trânsito por conta da fiação. E isso tudo ela está encaminhando ao final da comissão, dos trabalhos da comissão, para os encaminhamentos para o Ministério Público, para o Executivo Municipal, para a bancada federal, porque nós estamos sugerindo algumas alterações na legislação. Claro que há uma legislação federal, há uma resolução da ANEEL em relação a tudo isso, mas que os municípios precisam cuidar. E é isso que o nosso trabalho buscou fazer nesse tempo. Ouvir, entender, mas cobrar, sobretudo, uma ação. Qual a ação? Resumidamente, qual a ação que o município espera? Que a EDP e as detentoras dos postes, que são todas aquelas que prestam serviço de internet, de telefonia e outros serviços, possam fazer de forma organizada, porque a quantidade excessiva de fios ela não é permitida. Quer dizer, ou faltou fiscalização, ou faltou uma regulamentação que pudesse fazer com que essas empresas fossem penalizadas. Nós entendemos, e eu particularmente coloquei essa minha posição desde o início, é de que a EDP, que é a detentora do poste, porque ela é a detentora do poste, e as ocupantes, porque elas são assim tratadas na legislação, elas ocupam esse poste, mas elas não são detentoras. A detentora é a EDP, a antiga Excelsa. Ela precisa se organizar junto com as ocupantes e ter um serviço permanente de limpeza, de manutenção, porque muitos desses fios nem têm utilidade mais. Mas para a comunidade, além da questão do perigo, do acidente em si, enfeia a cidade, faz com que essa poluição visual prejudique essa ideia de cidade organizada que nós queremos ter. Agora, Joel, quando eu comentei com alguns moradores da entrevista contigo, as pessoas, né, te levam assim, elas chamam você de sério. E devido a essa seriedade, alguns moradores me questionaram que eu devia perguntar para você. Nós temos hoje na região alguns postes de madeira que estão com a base já só o toquinho. E visando, né, evitar um problema futuro, o que não só o vereador Joel Rangel, mas o que a Câmara pode fazer para poder instalar ou futigar a EDP Excelsa para que ela tome uma medida em relação a esses postes, porque ela alega que o poste não vai cair. Mas o ano passado, eu mesmo como liderança aqui, não sou liderança estatuída, né? Mas sou liderança como morador, muitos moradores me procuram, e uma vez líder nunca deixa de ser líder. E nós acabamos fazendo um movimento na rua Itapina, onde tinham 2 postes de madeira inclinados sobre a rua por mais de 3 anos, e que nós tivemos que chamar a televisão, tivemos que parar, tivemos que fazer um furdunço, como diz no linguajar popular, para que a Excelsa se mancasse, e eram 4 postes, ela foi lá e trocou 2. Ainda bem que trocou, graças a Deus, porque esses postes iam cair.
Mas eu te pergunto, como o cidadão comum, já que a Excelsa não atende às ouvidorias, como a Câmara de Vila Velha, ela tem alguma ingerência, ela pode fazer algum movimento para que isso fique registrado, porque o dia que acontecer uma tragédia, alguém vai ser culpado. E normalmente a empresa de energia ela sai fora. A culpa acaba sempre caindo em cima do morador. Como que você, agora eu gostaria da sua opinião, né, como legislador e uma pessoa que tem uma preocupação com o próximo e com os problemas da cidade, o que você poderia falar que servisse de alento para esses moradores? Primeiro, porque é um assunto sério, que é de responsabilidade da detentora, que é a empresa que presta o serviço, mas que precisa ser regulamentada, ou melhor, precisa ser regulada pelo município. Existe sim uma legislação municipal, o município tem feito inúmeras notificações à EDP, a comissão, a CPI, vai fazer no fim o encaminhamento pela substituição de todos os postes que ainda existem no município. Esse é um dos encaminhamentos da CPI, para que a EDP possa oferecer um equipamento seguro e que ofereça mais resistência ao serviço que ela presta à cidade. É um serviço caro, nós pagamos pelo serviço, então não é um favor, é um serviço. Nós queremos que ela invista aqui, nós queremos que ela cresça aqui, mas nós queremos que ela cresça com a responsabilidade de quem presta o serviço de qualidade. Porque nós tivemos casos de pessoas que chegaram lá que podiam ter perdido a vida por causa de um fio baixo numa via importante da nossa cidade, e essa pessoa teve o pescoço assim, muito machucado, chegando inclusive ao osso do pescoço, por conta de um fio. Então isso tudo foi alvo da CPI. E você fala bem, a comunidade, ela espera uma resposta. Quando ela vê um poste de madeira e ela precisa que esse poste seja substituído, ela quer que isso aconteça. Só que às vezes esse serviço é tão demorado que parece que não tem ninguém olhando isso. Mas a sua fala é importante, nós vamos reforçar com o município, porque é a tarefa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e por outro lado, o encaminhamento da CPI, um dos encaminhamentos é a substituição de todos os postes ainda de madeira. Então isso é importante, isso é bom, a notícia é boa, e que às vezes fica, deixa dúvidas, porque a divulgação, eu acredito sempre assim, quando você tem a divulgação e que você pode passar para o morador o que vai acontecer, fica mais fácil. E agora nós vamos falar da região da Grande Cobilândia. Vamos lá. Joel, nós temos aqui na região da Grande Cobilândia várias obras do governo do estado, Renato Casagrande, mas lógico que essas obras não aconteceriam se não tivesse a parceria da prefeitura. Muito bem. Porque é de conhecimento de quem tem interesse em jogar junto, de saber qual é o papel da cidade dentro de uma obra do governo do estado. Se Vila Velha tem um domínio territorial, lógico que entende-se que o governo do estado não vai trabalhar aqui se não houver um acordo com o Poder Executivo para que ele use áreas da cidade. Então aí já é uma parceria, no meu entendimento. E algumas pessoas insistem, principalmente grupos contrários, sempre vai haver, ninguém tem unanimidade, mas qual o relacionamento que você, líder do governo também, se não me engano, né? Esquecemos aqui de anotar, mas o vereador Joel Rangel é líder do governo na Câmara e tem feito um trabalho também excelente, fazendo essa ligação aí entre o Executivo e o Legislativo. E quem ganha somos nós, né? Que acaba que nossos problemas chegam ao prefeito e chegam ao presidente da Câmara de uma forma bem consistente. Então, o que nós gostaríamos de saber, Joel, o que tem do governo, da prefeitura,
Porque o pessoal da Grande Cobilândia alega que nós fomos deixados de lado, o que eu não concordo, porque nos primeiros 10 meses de governo, nós tivemos 2 ruas feitas no Rio Marinho. Um bairro que tinha sido esquecido por 2 mandatos. Então, eu vejo que o prefeito olhou e continua olhando. Além de outras obras. Eu tenho tido contato, algumas informações sobre a Praça Celina, a praça que vai ser feita em frente, ali na rotatória, em frente à unidade de saúde, onde está sendo construída hoje, e uma área esportiva, né, que provavelmente deve ser uma área esportiva, onde é a Praça Dondoca. Mas você tem alguma coisa, alguma novidade para nós, em termos, agora se vê falar de um pacote que o governo deve assinar dia 22, que o prefeito. Então, o que você tem de bom que possa estar falando para acontecer na nossa região, na Grande Cobilândia, pela prefeitura? Primeiro, eu acho que é importante refletir que ninguém constrói nada sozinho. O prefeito Arnaldinho, se tivesse uma postura de isolamento e de fazer a gestão sem uma relação direta com o governo do Estado, e aí nós estamos falando do governo do Estado enquanto uma instituição que tem saúde financeira, reconhecida nacionalmente como uma gestão que colocou o Espírito Santo com nota A no Tesouro Nacional, um Estado saneado, organizado e que precisava e que podia e que está fazendo investimentos importantes na cidade de Vila Velha. Especificamente na região da Grande Cobilândia, todos os investimentos que são feitos aqui, eles são feitos em parceria com o município. É uma articulação intensa do Executivo Municipal, do prefeito Arnaldinho, com o Executivo Estadual, com o governador Renato Casagrande. E essa relação, ela é republicana, ela é, sobretudo, com base no interesse público, interesse da comunidade. Essas não são pequenas obras, Altair, Marinheiro. Elas são obras estruturantes para essa região, que sofreu durante muito tempo e que ainda sofre pela persistência de uma carência da infraestrutura nessa região e que agora consegue receber um conjunto de obras estruturantes que mudam, que impactam de verdade a vida das pessoas. Não são pequenas obras, são grandes obras, são obras que têm um reforço na macrodrenagem dessa região que nunca aconteceu. Mas isso acontece pela relação e pela parceria com o município, que vai fazer e que está fazendo a sua parte também. Porque essas obras, elas compõem um sistema. Não é apenas uma grande galeria, não é apenas o revestimento de um canal, é a construção de uma estação de bombeamento de águas pluviais. Ou melhor, nós estamos saindo de 3 estações para 12 grandes estações de bombeamento de águas pluviais, que serão mantidas, todas elas, pelo município de Vila Velha. Quem vai custear a manutenção, o funcionamento dessas estações é o município. Então, nesse sistema, você tem cada ente fazendo a sua parte. O município tem a microdrenagem, que faz a ligação e a captação da água das ruas, para que a Grande Cobilândia não sofra tanto com as águas no período de chuva. Isso a gente já tem até observado, que já tivemos aí 3 chuvas mais ou menos fortes. Temos visto bons resultados. E a gente tem visto o resultado, e que alguns insistem em não enxergar, mas isso é normal. E quero parabenizar, deixar aqui um elogio ao prefeito Arnaldinho Borgo pelo que ele tem feito. Vila Velha hoje, e graças ao apoio também dos vereadores, porque sem o legislativo ele ficaria engessado, e a gente vê hoje uma comunicação muito boa entre o executivo e o legislativo, e a cidade ganha com isso. A única reclamação mesmo que pegou para a nossa região aqui, eu até entendo por quê. Devido ao volume muito grande das obras do governo do Estado, não tinha como mexer na região. Porque você vai fazer uma pista, vem a macrodrenagem, quebra tudo. Então, acredito que tudo no seu tempo.
acontece. E a gente tem que ter paciência e sabedoria para poder esperar. E, Joel, eu gostaria também de saber como é seu relacionamento, né, com a atual administração e em gerenciar, eu vou dizer gerenciar porque às vezes não é parte do vereador ir para a rua olhar se uma rua tem buraco, se ela não tem, isso aí não cabe. Mas em relação a essas reclamações que surgem da cidade, que eu tenho certeza que o seu gabinete recebe várias, como é o seu relacionamento junto aos secretariados para a solução desses tipos de demandas? Altair, quando eu fui escolhido pela comunidade para representar a população, eu fui escolhido para colocar a minha capacidade a serviço do Legislativo, porque é lá que eu atuo, e não fui escolhido pela comunidade para criar dificuldade para quem também a comunidade escolheu. Ô, glória! A comunidade escolheu o prefeito para exercer o seu papel, para administrar a cidade, e eu não entendo que é inteligente fazer uma oposição por fazer, ou fazer uma oposição querendo que o outro não consiga realizar aquilo que a população está esperando. Eu entendo que essa relação do Executivo com o Legislativo ela tem que ser sempre pautada no interesse público, numa relação ética, num compromisso com a cidade. Claro, aquilo que eu não concordo, eu tenho que expressar. Com e eu certeza. tenho encontrado no prefeito Arnaldinho uma pessoa com capacidade de ouvir. E quando ouve, pelo menos ele me dá a oportunidade de dizer aquilo que eu entendo ser bom para o município e aquilo que eu não entendo. E essa relação tem sido assim nesse tempo, junto com os secretários, tenho tido a oportunidade de conversar, dialogar, apresentar ideia, proposta. Todas as reclamações que chegam a mim ou ao meu gabinete, lá na Câmara, a minha assessoria, imediatamente faz a relação com a comunidade e com o poder público, porque os serviços públicos precisam funcionar. Então, quando o morador faz uma ouvidoria de um buraco, que para muitos pode ser uma coisa pequena, mas para ele não é. E precisa de atenção, precisa de resposta, precisa de resolutividade por parte do poder público. Então, eu exerço o meu mandato na Câmara buscando colaborar, contribuir com a administração e fazendo com que a administração tenha sucesso, tenha êxito, possa realizar aquilo que tem que realizar. Quando eu venho com o prefeito aqui na região, na ordem de serviço da Unidade Básica de Saúde do Rio Marinho, que é uma das maiores que o município pode ter, que é o porte 4, é a certeza de que o recurso público está chegando aqui. Graças a Deus. E sem politicagem. Quer dizer, a gente fazendo o trabalho, juntando força e vendo que o resultado chega onde precisa chegar. Isso é importante, Angel. E hoje, com essa visão que você principalmente está passando aqui, e a visão do Arnaldinho, a gente fica assim mais tranquilo. Porque a gente sabe que mais dia, menos dias, a demanda será executada. Entendeu? Independente de antigamente, onde se fazia um paliativo e o paliativo virava eterno. Então, como o próprio prefeito fez recente, essa recapeação das principais vias, cara, muitos anos que nós não tínhamos isso. Então, eu conhecendo a cidade como eu conheço, e conhecendo a renda per capita da cidade, eu, sinceridade, tiro o chapéu nesse tipo de atitude. Porque nós sabemos que a nossa economia aí, em termos de, nós somos, se não me engano, a antepenúltima cidade em renda per capita, é preciso ter o apoio de todos. Então não adianta construir barreira. E o Arnaldinho tem mostrado isso, ele tem construído pontes. E a população tem que entender isso. E infelizmente, como eu volto a bater nessa tecla, tem aqueles que fazem a política que você acabou de falar aí. Quanto pior, melhor. Mas simplesmente com fins eleitoreiros. A pessoa quer ser eleita em cima de problemas. E que não vai resolver o problema. Ela vai arranjar mais problemas lá na frente para continuar com a velha ladainha. Mas,
Joel, eu gostei, valeu. Foi um prazer recebê-lo aqui e o papo foi positivo e esperamos, né, que tem um ano que eu estou marcando, que eu estou procurando espaço nessa agenda aí, mas de qualquer forma eu sempre digo o seguinte: tudo no tempo de Deus. Não adianta a gente querer para amanhã, não vai ser amanhã. Eu tinha uma entrevista ontem, eu tinha uma reunião marcada ontem às 11 horas em Baixo Guandu com o prefeito. Mas o meu coordenador de projetos passou mal no domingo à noite. Então eu não pude ir. Daí eu estou citando isso porque para a gente ver que não é o que a gente programa, é o que Deus tem programado para nós. E se Deus tem programado, vai acontecer. E é sempre bom a gente ter fé nele. Gostaria das suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, a ter dado esse voto de confiança para o nosso Instituto de Integração. Eu estava te devendo vir aqui para a gente conversar um pouquinho, trocar ideia, mas eu queria também reconhecer assim, o seu compromisso pessoal. Quem te acompanha, como eu acompanho, sei que você está presente na vida da cidade, está lá dando a sua contribuição, lutando pela sua região, falando em nome do seu bairro. Quando você fala, você sempre fala com muito carinho dessa região. É um compromisso pessoal seu, merece todo o meu respeito, meu reconhecimento. Parabéns pelo trabalho do Instituto, parabéns pelo trabalho da rádio, que tem essa função social de levar a informação, de ajudar na formação das pessoas, de falar da vida, da cidade, das coisas, ao mesmo tempo do entretenimento. Quero me colocar sempre à disposição, dizer que a luta da comunidade, a zeladoria da cidade, né, daquelas coisas pequenininhas do dia a dia, como os grandes projetos, investimentos na educação, na saúde, na infraestrutura, elas não vão parar por aqui. Quer dizer, a cidade está crescendo, precisa cada vez mais do nosso envolvimento, da participação das pessoas, do engajamento social, comunitário, porque é isso que vai mudar e transformar uma cidade para melhor. Com certeza, nosso muito obrigado. A você, ouvinte, que nos acompanhou. E tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 99648-6893, e a gente vai estar respondendo no tempo certo. Ok? Um abraço! E nós vamos ficando por aqui e até o próximo, se Deus assim permitir.